Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 23 de agosto. O avanço das queimadas pelo país, o calor e a seca favorecem a propagação de focos de incêndio perto do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Na região metropolitana de São Paulo, o fogo já destruiu mais da metade do Parque Estadual do Juqueri, a última reserva de cerrado na região. Sem vacinas contra a Covid, o Rio suspende o início da vacinação de adolescentes de 17 anos. E ainda a reabertura do Teatro da Paz, tradicional Centro Cultural de Belém, depois de 9 meses fechado. É agora no Brasil TV. O número de queimadas no Pantanal já se aproxima do registrado no ano passado, quando sofreu o pior desastre ambiental da história. O Lucas Leles é quem tem as informações para a gente, lá de Corumbá. Aqui em Corumbá, o trabalho de combate ao fogo se concentra em 3 áreas diferentes. Durante o fim de semana, um novo grupo do Corpo de Bombeiros chegou aqui a Corumbá para reforçar o time que está em frente às chamas. Já são 103 militares na operação, que já dura mais de 50 dias. Além dos bombeiros, os brigadistas do Preve Fogo do Ibama também atuam no combate às chamas. Mas o município vizinho a Corumbá, Porto Murtinho, é o que registra o maior número de focos de incêndio deste mês. São mais de 1.000 somente em agosto. E com o avanço das chamas, os ribeirinhos precisaram ser retirados por barcos e aviões estão lançando água para que as equipes em solo tenham mais facilidade para conter o fogo. Um outro grupo de brigadistas tenta controlar o incêndio na reserva indígena Caduel. De acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da UFRJ, só neste ano já são 265 mil hectares que foram queimados no Pantanal. Essa é quase a mesma área que foi queimada aqui no bioma nessa mesma época do ano passado. De Corumbá, Lucas Leles para o Brasil TV. Outra área de proteção ambiental, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o fogo na mata começou e por causa de um raio. O fogo é numa região de cerrado, na zona rural do município goiano de São João da Aliança, que fica a cerca de 150 quilômetros de Brasília. O incêndio começou no sábado e já atinge um raio de aproximadamente 9 quilômetros. Bombeiros e equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade trabalham no combate ao fogo. A vegetação seca e os fortes ventos fazem as chamas se espalharem rapidamente, o que tem dificultado o trabalho das equipes. A região, na Chapada dos Veadeiros, abriga diversas espécies nativas do cerrado, incluindo animais ameaçados de extinção, como as onças pardas. Ainda no centro-oeste do país, o fogo também se alastra por 2 importantes biomas brasileiros. As equipes estão espalhadas em uma região de cerrado entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Bombeiros, brigadistas do ICMBio e da Defesa Civil se revezam 24 horas por dia para tentar conter as chamas. À noite, a temperatura cai e ajuda um pouco o trabalho das equipes. Mas nas horas mais quentes do dia, o desafio fica ainda maior. As dificuldades são grandes, nós temos uma topografia bastante acidentada, com vegetação seca nesse momento e com ventos com rajadas de mais de 30 km por hora. O fogo já consumiu 5.000 hectares de vegetação desde a semana passada. Chapada dos Guimarães está em estado de emergência por causa da seca. Segundo o Instituto Clima Tempo, hoje a umidade relativa do ar pode chegar a 11%. A secura coloca Mato Grosso na classificação de altíssimo risco de incêndio. Em São Paulo, ontem o incêndio já destruiu mais da metade do Parque Estadual do Juqueri, que fica na região metropolitana. Pela manhã ainda tinha muito fogo na mata no Parque Estadual do Juqueri. De acordo com os bombeiros, 130 profissionais trabalham no combate às chamas, que já destruíram mais de 1.200 hectares do parque, o que corresponde a pelo menos 60% de toda a área. As equipes se concentraram em uma base na entrada do parque, de onde saíam com os equipamentos. Além disso, 2 helicópteros Águia da Polícia Militar também foram usados. No meio da manhã, o incêndio estava sob controle, mas com 2 focos ativos. Cada aeronave ela consegue fazer a captação de água no local, num lago interno aqui dentro do próprio parque, e ele leva cerca de 550 litros de água, metade de uma caixa d'água que ele consegue dispensar exatamente no foco do incêndio. Isso dá uma grande vantagem para a gente, porque o foco principal ele é extinto e os bombeiros conseguem atuar de forma manual para apagar os pequenos pontos.
O fogo no Parque Estadual do Juqueri começou neste fim de semana. O combate às chamas se arrastou por toda a madrugada. Criado em 1993, o parque, com mais de 2.000 hectares, preserva o último fragmento de cerrado da região metropolitana de São Paulo. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o clima seco ajudou a espalhar o fogo, mas não é só isso. A ação humana também foi responsável pela tragédia ao meio ambiente. O Parque do Juqueri é um parque que ele tem vegetação, principalmente como área de cerrado, né? E cerrado ele abriga uma série de espécies, né, que são importantes da fauna, inclusive algumas espécies em extinção. Então, o prejuízo para a sociedade, sempre que você tem um incêndio florestal ou numa área de cerrado, acaba sendo elevado, porque para recompor depois essa vegetação leva muito tempo. Hoje cedo, até quem mora a mais de 30 quilômetros de distância do parque sentiu os efeitos do incêndio, como o Thiago Scheuer mostrou ao vivo no Bom Dia São Paulo. Olha como ficou a minha mão, vocês viram que eu nem fiz muito esforço, né? Só esfreguei rapidinho, mas é isso aqui, ó. Moradores em várias regiões registraram a fuligem trazida pelo vento. Na zona norte da capital, amanhã foi de limpeza. A gente achou até que era alguém perto de casa botando fogo, porque você sentia o cheiro e não imaginava que era tão longe assim. A gente chegou aqui de manhã e tava esse acúmulo de fuligem. E realmente, mora a mais de 30 quilômetros de lá e é uma surpresa. Vim de tão longe essa fuligem toda e logo de manhã cedo usando o soprador para limpar a loja. Um outro incêndio na região metropolitana de São Paulo já consumiu em 4 dias 2 milhões de metros quadrados de vegetação. Isso é na Serra do Japi. Olá, boa noite. Mais de 2 milhões de metros quadrados já foram atingidos aqui na Serra do Japi, em áreas das cidades de Cabreúva, Cajamar, Jundiaí e também Pirapora do Bom Jesus. O fogo é combatido desde a última sexta-feira por equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. Ontem foi feito um sobrevoo aqui pela área e foi necessário mandar o helicóptero Águia da Polícia Militar para que o combate fosse feito nas áreas de mata fechada. A Serra do Japi é uma das principais reservas de Mata Atlântica do estado de São Paulo. Fernanda Elnor para o Brasil TV. E o governo do Amapá confirmou 5 casos da variante Delta entre tripulantes de um navio que está em quarentena no Rio Amazonas, em Macapá. Olá, foram confirmados 5 casos da variante Delta entre os 21 tripulantes de nacionalidade chinesa que estão em quarentena em um navio de bandeira liberiana, fundeado na costa de Macapá desde o dia 6 de agosto. O governo do estado informou que uma equipe do Ministério da Saúde vai ajudar no rastreamento de pessoas que tiveram contato com os tripulantes contaminados. Uma outra embarcação estrangeira de bandeira panamenha com 8 tripulantes filipinos com Covid-19 segue sendo monitorada. Um dos homens a bordo desse segundo navio morreu vítima da doença. O Hospital Universitário, que é referência para o atendimento à Covid-19 no Amapá, reservou uma ala de isolamento para pacientes de embarcações estrangeiras. O Amapá ainda não tem registro de contaminação local pela variante Delta. Voltamos com você no estúdio. Vamos falar da vacina contra a Covid. Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com comorbidades começaram a ser vacinados contra a Covid-19 hoje em Salvador. A semana em Salvador começou com vacinação para adolescentes com idades entre 12 e 17 anos que tenham comorbidades. Para atender esse público, a Prefeitura montou esquemas diferentes. Um para aqueles que já estavam com o nome cadastrado no sistema e outro para quem não estava com o nome na lista. Além disso, a Prefeitura de Salvador já iniciou o cadastramento para esse mesmo grupo etário de pessoas que não tenham comorbidades, mas ainda não anunciou quando a vacinação começa. Também nessa segunda-feira foi feita a repescagem da vacinação para pessoas com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas. Para os outros grupos, a aplicação foi suspensa hoje. A segunda dose continua sendo aplicada normalmente. Até agora, Salvador já vacinou pouco mais de 1.800.000 pessoas. Dessas, quase 800.000 já receberam as 2 doses. Camila Marinho de Salvador para o Brasil TV. Porto Velho e Rondônia também iniciou hoje a imunização de adolescentes entre 12 e 17 anos. Já no Rio de Janeiro, a vacinação de adolescentes por idade foi adiada por falta de doses. Hoje, a prioridade da vacinação na capital foi para os adolescentes com deficiência.
um momento muito esperado pelas famílias. O que eles ainda não têm em idade sobra em sabedoria e emoção. Pensando nas pessoas que perderam a vida pela doença e que não puderam vacinar porque não conseguiram chegar a tempo da vacina. Mas eu acho que quem não vacina tem uma responsabilidade por quem perdeu a vida por algum motivo. Porque ela sabe os perigos que estão correndo sem a vacinação. Ive Faria, que tem síndrome de Down, filha do ex-jogador e senador Romário, do PL, também se vacinou essa manhã na Cidade das Artes, na Barra. A cidade do Rio tem 38 mil doses da Pfizer para imunizar os adolescentes com deficiência. A prefeitura diz que essa quantidade é suficiente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação por idade dos adolescentes deve começar na quarta-feira. Há a expectativa de que o Ministério da Saúde entregue uma nova remessa de doses ao Rio amanhã. A gente vai ter mais ou menos 40 mil doses a mais de vacinas da Pfizer para cada componente desse próximo grupo. Então, nossa expectativa é que as meninas de 17 anos sejam vacinadas a partir de quarta-feira. Os adolescentes com deficiência precisam apresentar um documento que comprove sua condição, como um laudo médico, exame ou cartão Rio Card especial. Os postos também estão abertos para repescagem de 25 anos ou mais e ainda para a segunda dose. De acordo com a Prefeitura, os estoques de todos os fabricantes estão normais. Hoje, no Rio, mais de 1.000 pessoas estão internadas com Covid ou sequelas da doença nos hospitais públicos. Na última semana, a internação entre pessoas com mais de 60 anos aumentou. A taxa de ocupação nas UTIs também. Hoje, 95% dos leitos dedicados para tratar o coronavírus estão ocupados. A solução está na vacina, que deixou o Antônio e os pais, Gisela e Aloísio, felizes da vida. Achando que esse dia era outro, mas esse dia aconteceu, graças a Deus. Ele falando aqui o quanto que ele esperou por essa vacina, o quanto que ele vibrou, está aguardando. Assim, não tem muitas palavras para falar. É muito gratificante, é muito lindo. As aulas nas redes pública e privada de Manaus voltaram a ser 100% presenciais. Desde o mês de março, os alunos da rede estadual de ensino na capital estudavam de forma híbrida, indo para a escola somente 2 vezes por semana. Segundo o governo do estado, todos os profissionais de educação já foram vacinados e o Amazonas se encontra nesse momento na chamada fase laranja, onde o risco de contaminação é moderado. Por enquanto, o retorno para a sala de aula é apenas em Manaus. A previsão é de que nas cidades do interior as aulas sejam retomadas somente no dia 8 de setembro. Também teve retomada das aulas presenciais na rede pública municipal de ensino de Maceió. Antes mesmo dos alunos entrarem na escola, um recado importante foi dado. Respeitando o protocolo, para a gente estar com a higienização completa, tá certo? Bora o seguinte. Os pais não podiam acompanhar. Apenas viam a aferição de temperatura da criança, que em seguida também tinha o material higienizado com álcool. A Edna é uma das mães que ficaram do lado de fora e, apesar do coração apertado por ser o primeiro dia de aula do filho, ela diz que está mais aliviada. No celular tem um grupo que a gente vem acompanhando, aí eles vinham sempre falando como ia voltar, as aulas, Passou mais um alíviozinho. Dentro da sala de aula, o pequeno Davi, filho da Edna, se divertia. É a professora quem vai lidar com o desafio de manter as crianças afastadas e garantir para que todo o material seja higienizado em seguida. Eu espero que dê tudo certo, assim, porque faz 1 ano e 5 meses, que está nessa ansiedade. A gente eu vou aprender com eles e eles vão aprender comigo agora, porque é tudo novo. A Escola Municipal Professora Maria José Carrascosa tem 560 alunos divididos em 3 turnos, mas por causa da pandemia, volta hoje com esse número reduzido, inclusive o de professores, já que nem todos completaram o ciclo de imunização. Só retornam os que tomaram a segunda dose após 20 dias da segunda dose. Ao todo, são 143 escolas da rede municipal, mas nesta segunda-feira, apenas 115 é que retomam as atividades presenciais e de maneira híbrida.
As demais deverão retomar essas atividades gradativamente. Alguns estudantes ficam em casa durante um dia, no outro dia eles vão para a escola, no dia seguinte eles retomam e assim sucessivamente. É um rodízio todos os dias da semana. No dia 30, um outro grupo de escolas voltam, que estão passando por ajustes, pintura, capinação e uma série e adaptação também desses espaços. E finalmente, até no máximo, o dia 8 de setembro, 100% da nossa rede voltará presencial, seguindo todos esses protocolos que a gente acabou de mencionar. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram uma operação para desarticular um grupo investigado por crimes de corrupção e desvio de dinheiro público federal. Aline Oliveira é quem nos conta. A ação de hoje é uma continuação da Operação Cartão Vermelho, que investiga possíveis irregularidades na construção e na contratação de serviços para o hospital de campanha, que funcionou até setembro do ano passado, dentro do estádio Presidente Vargas, aqui em Fortaleza. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, 3 em Fortaleza e 4 em Brasília. Além da quebra dos sigilos bancário e fiscal e do bloqueio de bens contra integrantes de um grupo investigado por crimes de corrupção, fraude em processo de dispensa de licitação no contexto de enfrentamento da pandemia e desvio de recursos públicos federais. A operação feita pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União e com o Ministério Público Federal tem como objetivo dar andamento ao inquérito policial que apura indícios de atuação criminosa de servidores públicos, empresários e de uma organização social com sede em São Paulo que foi contratada para fazer a gestão aqui do Hospital de Campanha de Fortaleza. Na operação de hoje, ninguém foi preso, mas o material apreendido, entre eles dinheiro, documentos e mídias, deve ser analisado para dar andamento à investigação. Aline Oliveira para o Brasil TV. Veja a seguir, a Prefeitura de Belo Horizonte volta a proibir o público nas partidas de futebol depois que em 2 jogos os protocolos sanitários foram descumpridos. Brasil TV de volta com a decisão do prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que é do PSD, de proibir novamente a presença de torcidas em jogos de futebol nos estádios da cidade. A prefeitura até tinha liberado a presença do público, mas em 2 jogos os torcedores desrespeitaram as normas de segurança. Bastaram apenas 2 oportunidades para os torcedores de Belo Horizonte perderem a chance de voltar de vez aos estádios. Por causa do desrespeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, os próximos jogos dos times mineiros na cidade serão sem a presença do público. Uma reunião que aconteceria hoje entre representantes do Mineirão e dos clubes com o prefeito Alexandre Calil, do PSD, foi cancelada. O prefeito convocou uma coletiva de imprensa para comunicar a proibição dos torcedores aos estádios de Belo Horizonte. A prefeitura abriu, sem nenhuma solicitação de clube, para fazer um teste, para dar oportunidade, e a prefeitura fechou. Em 29 de julho, a Prefeitura de BH publicou o primeiro decreto com as regras para o retorno parcial das torcidas aos jogos. O público foi restrito a 30% da capacidade dos estádios. As filas tinham que ser organizadas para evitar aglomerações e passou a ser obrigatório o distanciamento de um assento lateral e um assento frontal entre pessoas de grupos diferentes. O documento também previa que o público tinha que ser orientado a permanecer de máscara durante todo o tempo, menos para comer ou beber. Mas nos 2 jogos da semana passada, considerados como um teste, as regras não funcionaram. Na última sexta-feira, a Guarda Municipal abordou 1.073 torcedores sem máscara no entorno do Mineirão, quando o Cruzeiro enfrentou o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que cruzeirenses puderam voltar ao estádio depois de quase 1 ano e meio. A Prefeitura endureceu as regras para a partida, com segurança reforçada para evitar as cenas vistas no jogo entre Atlético e River Plate, que aconteceu 2 dias antes pela Copa Libertadores. Os atleticanos se aglomeraram fora e dentro do Mineirão e muitos não usaram máscaras. A Prefeitura deve publicar ainda nesta semana uma portaria com a nova proibição. Olha, a Minas Arena, que administra o estádio do Mineirão,
afirmou que cumpriu todos os protocolos exigidos para as partidas e afirmou que a retomada depende de todos. O Cruzeiro afirmou que respeita a decisão da Prefeitura e o Atlético disse que não concorda com a decisão, que cumpriu todas as exigências do protocolo da Prefeitura. O clube afirmou também que está aberto ao diálogo com as autoridades para buscar soluções e melhorias que possam tornar ainda mais segura a presença do torcedor no estádio. A gente fala agora da reabertura do Teatro da Paz. Sabe onde é que ele é? Um tradicional centro cultural de Belém, que passou 9 meses fechado. Gustavo Ferreira. Oi, Marcelo. O Teatro da Paz ficou fechado para reformas durante 9 meses. Neste período, a maior casa de espetáculos do Pará, com mais de 143 anos de história, recebeu uma revitalização completa. O interior foi restaurado e novos elementos foram incorporados, como uma iluminação externa que valoriza os traços arquitetônicos do prédio. Durante a reabertura, a capacidade do teatro foi limitada a 300 pessoas e os ingressos trocados por 1 quilo de alimento. A programação segue até o final de agosto com espetáculos de dança, música, artes cênicas e também exposições. Marcelo. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias daqui a pouco no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Boa noite.